Graça e paz. Vamos abrir na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 9 até o 11. 9, 10 e 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que Deus revele a sua palavra pelo seu Espírito aos nossos corações. Nós necessitamos da revelação da palavra e da palavra. Para mostrar o que aconteceu com a pessoa que creu, a sua morte com Cristo, a sua ressurreição com Cristo, e foi regenerada, nasceu de novo, Paulo usa uma metáfora. Neste capítulo 3, no verso 1, Paulo diz assim: se ressuscitastes com Cristo. Tem uma morte, porque ressuscitou. Tem ressurreição, é porque teve morte. Ele diz: se ressuscitastes com Cristo. Mas no versículo 3 ele vai dizer dessa morte. Ele diz: morrestes, estáis mortos. E no versículo 4 ele diz que Cristo é a nossa vida. O resultado da nossa morte com Cristo e da nossa ressurreição com Cristo é a vida dele em nós. É ele mesmo em nós sendo a nossa vida. E Paulo usa uma metáfora. Ele usa a metáfora de trocar roupa. Depois de um dia de trabalho, cansado, você chega em casa, tira a roupa suja, toma um banho e coloca uma roupa limpa e confortável. Essa figura de despir da roupa usada suja por outra limpa está mostrando o que aconteceu com a pessoa que foi regenerada em Cristo, que nasceu de novo, e nasceu de novo crendo a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Paulo disse: despistes do velho homem com os seus feitos. Nós só podemos nos despir desse velho homem, porque esse velho homem foi crucificado com
Cristo. Ele morreu já. Ele foi, não será, foi. Mas nós precisamos crer, porque crendo ele sai. Há uma troca. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Um ponto importante é você saber, e não só saber, mas crer também, que o velho homem foi crucificado com Cristo. Foi. Efésios 4, verso 22 e o 24, aí Paulo está falando também desse velho homem, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. sai um para entrar o outro. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas cobiças e desejos enganosos, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tenho outra tradução aqui que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ensinados a despir-se do velho homem. Lembre-se que isso só é possível porque o velho homem foi crucificado com Cristo, e eu preciso crer. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então, irmãos, aqui está falando da nossa morte com Cristo. Na morte com Cristo, nós fomos despidos desse velho homem, dessa velha natureza. Fomos despidos do velho homem e revestidos do novo homem. Cristo é o novo em nós. Isso é uma realidade espiritual. Agora isso precisa se tornar a nossa experiência pela fé na palavra de Deus. Despir significa sair de nós essa velha natureza, esse velho homem, assim como tiramos a roupa suja para vestir uma limpa. E vos revestistes do novo homem. Irmãos, não tem sentido você tirar a roupa suja, tomar um banho e vestir a mesma roupa, suada e suja.
Não tem sentido. Vestir a roupa limpa com o corpo sujo também não faz nenhum sentido. Vestir uma roupa limpa em cima de uma roupa suja, aí a pessoa está ruim da cachola, de vez. Fica nítido aqui para nós que o novo homem e o velho homem não coexistem. Um sai para o outro entrar. Tem que remover o velho homem para depois introduzir o novo homem. E tem mais uma coisa: esse revestir do novo homem é por dentro, acontece aí dentro da gente. Romanos capítulo 13, no versículo 14, aí fala de um revestimento do próprio Cristo. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um vestir-se de Cristo. De Cristo. Um revestir-se de Cristo. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e os desejos pelo pecado, os desejos pecaminosos vão fenecer. Você vê, não é uma luta contra o pecado, contra essas coisas, é um revestir-se de Cristo. Tem outra tradução aqui do texto, bem interessante, que diz assim: identifiquem-se com a vida nova do Senhor Jesus Cristo, e não pensem na maneira de dar lugar aos vossos maus desejos. Não é uma luta contra os maus desejos. Como é que se vence isso? Como que se vence? Maus desejos é o pecado. Como é que se vence isso? Não é lutando contra isso. Aqui diz, é você crendo a sua identificação com Cristo, identificação com a vida nova em Cristo, com a morte e com a vida. Identifique-se com a vida nova do Senhor. Quando você crê a sua identificação com Cristo, a partir da cruz, você ganha a sua libertação dessas coisas. Cristo em vós, Cristo nossa vida. Aí Paulo continua no versículo 11, vamos ouvir novamente o que ele diz. Colossenses. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos entender isso aqui. O início do versículo 11. No qual. O que é isto? No qual. No qual se refere a esse novo homem. Se refere a essa nova vida. A nova vida de Cristo. Se refere à nova criação, a nova criatura em Cristo que Paulo está tratando. No qual, nessa
nova vida em Cristo, ou como resultado disso, já não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é civilizado ou não, se é escravo ou livre, não importa a posição econômica e social da pessoa. O que importa? O que importa é que Cristo é tudo e vive em todos que creram, que com Ele morreram e ressuscitou. O que importa é Cristo. Cristo é tudo o que importa, porque Ele é tudo e vive em todos. Cristo é tudo no regenerado. Se Cristo é tudo e está todo em nós, o que nos falta do ponto de vista espiritual? Não falta nada, irmãos, absolutamente nada. Cristo vive no seu renascido. Você percebe isto? Que Cristo vive em nós. Na cruz, em Cristo, nós fomos nivelados na mesma linha, a linha da morte, com Ele. Morremos com Ele. Em Cristo estamos todos mortos com Ele. Você já pensou numa congregação composta por judeu, com sua característica religiosa, por grego, com suas filosofias, por bárbaro e cita, com suas características não civilizadas, por escravos e livres, com suas diferenças econômicas e sociais? Se cada um desses preservasse suas características, a igreja seria um balaio de cachorros e gatos. Confusão. Todos esses indivíduos tiveram que passar por uma porta. A porta é Cristo crucificado. Passar por Cristo crucificado, entrar por Ele e com Ele morrer nessa mesma crucificação, nessa mesma morte. Morremos com Cristo. Então, desse ponto de vista, na cruz ficou o grego sabidinho, ficou o judeu severamente religioso, ficou o bárbaro brutão, o cita, o escravo livre, ficaram todos lá, morreram no corpo de Cristo e ressuscitaram para formar, sabe o quê? O povo de Deus, a igreja. Fomos todos desmanchados e feitos de novo, com as características de Cristo, porque Cristo agora está neles.
Cristo está em cada um que com Ele morreu e creu, com Ele ressuscitou. Em nós, Cristo é o quê? Tudo. É importante perceber isso. Cristo é tudo. Passamos pela cruz, morremos pelo corpo de Cristo, para recebermos em nós Cristo como o nosso tudo. Tudo na vida cristã autêntica depende disto. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo é tudo, diz a palavra de Deus. Eu preciso crer. Você crê que Cristo é tudo? Você crê? Se você crê que Cristo é tudo, agora você vai ter que dar mais um passo. Você vai ter que crer que Cristo é tudo em você. Não basta crer que Cristo é tudo. Você precisa crer que Ele é tudo em você. Você crê que Cristo é tudo em você? O texto que eu gosto tanto e cito tanto: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo está na pessoa de Cristo. Tendo Ele, você tem tudo. Quem tem Cristo vivendo no seu interior não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo. Meu tudo é Cristo, nada me falta, porque Cristo é tudo para mim, em mim. O que eu faço para ter Cristo em mim? Nada. Não é preciso fazer nada, apenas crer na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e aí teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Só é preciso crer, e crer pela graça de Deus. Com esta experiência, Cristo será revelado no nosso interior como o nosso tudo. E desse momento em diante, não haverá barganhas, negócios com Deus, porque do ponto de vista espiritual, Cristo é tudo em nós, e isto nos basta. Eu só quero que você descubra que Cristo é o nosso tudo. Cristo é o nosso tudo na nossa dor, na nossa saúde, na fartura e na privação. Em toda e qualquer circunstância, Cristo é o nosso tudo. Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus disse que Marta andava agitada e preocupada
com muitas coisas. Aqui está uma questão que é preciso observar. Marta, o próprio Jesus observou, Marta andava agitada e preocupada com muitas coisas. E Jesus disse: apenas uma coisa é necessária. Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Foi o que Jesus disse. Jesus é essa coisa necessária. É Ele. A vida cristã verdadeira não é um amontoado de coisas. Não é. É uma coisa só, do começo ao fim: Cristo. A verdadeira fé cristã é pautada por uma coisa só: Cristo. No versículo 39 de Lucas 10, tinha ela uma irmã chamada Marta, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria, diz o texto que foi lido, na tradução que foi lido para nós, o texto, Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, ouvir a palavra. Quedava, detinha-se, permanecia, estacionada. Significa demorar onde está, e sem palavras, no caso dela, silenciosa, quieta. Maria estacionou-se diante do Senhor, aos pés dele, e ficou ali, aos pés do Senhor, fazendo o quê? Ouvindo a palavra do Senhor. Ela estava maravilhada com o próprio Senhor e com o que ele dizia. Você é assim? Você fica maravilhado? Você é uma pessoa que fica maravilhada com o Senhor e com o que o Senhor está dizendo para você? Mexe com você, porque é disso que se trata a vida cristã. Cristo é esta única coisa necessária e também a melhor parte. Já faz tempo que Ele revelou para mim que Ele é a minha melhor parte na minha vida. É Ele. Essa parte é a parte inteira. É tudo Ele. Jesus Cristo é essencial. E a minha oração é que o Espírito, para que o Espírito de Deus nos ilumine para enxergarmos cada vez mais que uma coisa só é necessária: Cristo. Que Cristo seja em você o seu tudo. No Salmo 27, verso 4, ali nós temos um pedido, uma oração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você olhou bem para o texto,
ouviu direitinho, leu. Você pode ler o texto em casa depois, uma vez, duas, várias vezes, e você vai ver que o que está em foco é a formosura do Senhor. Foi o que Maria percebeu, a formosura do Senhor, a suficiência do Senhor, a essencialidade do Senhor, é a presença do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Você vê que ele não só pediu, ele pediu com intensidade e ele buscou com intensidade. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele pediu? A presença revelada do Senhor, a presença do Senhor, a presença revelada do Senhor em mim, sua presença manifesta em mim. E você, o que tem pedido ao Senhor? O que o Pai quer revelar para nós? Ele quer revelar para nós o seu Filho, e não é nem para nós, é em nós. Revelar em mim o Filho. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, você vai ver isto aí. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Aprouve revelar seu Filho, não é ao lado, mas em mim. O próprio Jesus diz isto lá em João 14, a partir do versículo 21 até o 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você vê, você percebe que coisa grandiosa está aí. Você ama Jesus, você obedece, pela graça de Deus, foi regenerado, obedece, você ama Jesus, porque aí vai ter uma manifestação dentro de você, uma manifestação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. O discípulo não entendeu essa manifestação que o mundo não vê. Ele não entendeu, ele achou que fosse uma revelação como a revelação de um líder importante, que o mundo pudesse ver. Mas Jesus disse: não é isso. Eu estou falando de uma manifestação dentro de vocês. Isso vai ser percebido pela revelação e pela palavra, pela fé. Não se trata de buscar a presença de Deus fora, mas em mim. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo revelado no seu interior. Cristo é tudo para mim, em mim. Cristo é tudo que tenho.
Cristo é melhor do que qualquer coisa, Cristo é incomparável e insubstituível, Cristo é suficiente para mim, em mim. Ou Cristo nos basta, ou então não o conhecemos em nós. A igreja primitiva enfrentou, e nós enfrentamos também, muitos ataques contra a pessoa de Cristo. Lúcifer tem uma rixa permanente com Cristo. Cristo é a figura sobre a qual se salienta toda a oposição de Satanás. A luta, irmãos, de Satanás não é contra a igreja, é contra Cristo, e por causa de Cristo é contra a igreja. Se uma igreja não está satisfeita apenas com a presença, com a pessoa de Jesus Cristo, então Satanás não ataca essa igreja. É capaz até de ajudar para que essa igreja se afaste ainda mais de Cristo. O Espírito Santo revela Cristo, mas o Deus deste século procura desesperadamente obscurecer, a fim de que a pessoa não conheça Cristo pela revelação do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Preste bem atenção no que vai ser lido aí. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você vê, tem uma luz, que é a luz do Evangelho, que quando essa luz ilumina, brilha, quem vai ser mostrado é Cristo, como está aí. Cristo vai ser mostrado em uma relação com o Evangelho, porque o Evangelho é a morte de Cristo, a nossa com Ele, a ressurreição de Cristo, a nossa com Ele, e a vida de Cristo em nós, e tudo que procede dessa experiência. Então, tem uma revelação que o Espírito de Deus faz disso, e o objetivo é revelar Cristo nessa relação com o Evangelho, mas tem um Deus deste século que faz o contrário. O que ele faz? Ele procura obscurecer. Todo o ataque do inferno visa a pessoa de Jesus Cristo. Todo o ataque de Satanás e seus demônios, esse ataque visa a pessoa de Jesus. O inferno joga tudo o que pode para tentar minimizar, desqualificar, desprestigiar, reduzir a suficiência de Cristo, ou acrescentar algo à suficiência de Cristo. Não é Cristo e algo mais, é Cristo somente. É Cristo somente. Cristo está para nós como a água está para os peixes. A água pode existir sem o peixe,
mas o peixe não pode viver sem a água. Eu não consigo viver sem Jesus. Cristo é preeminente. E ele deve ser apresentado como preeminente em toda a pregação. De 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, não importa. Cristo tem que ser apresentado de uma maneira singular. A nossa única função é levantar Cristo crucificado diante dos pecadores e diante de qualquer um, na igreja também. Cristo e este crucificado é a mensagem que regenera, que salva, que santifica, admoesta, corrige, conforta, instrui. É Cristo, irmãos. Nada ministra tanto conforto às nossas almas como a doutrina de Cristo crucificado. Nada atrai mais perseguição do que a pregação de Cristo crucificado. Também tem isto. Nada promove tanta santidade como a mensagem da graça abundante de Deus jorrando através de Cristo, nosso Salvador crucificado. Cristo é a nossa única esperança, o nosso único alvo, a nossa única prioridade, a nossa única regra, a nossa lei, a nossa única inspiração para a devoção consagrada. Nós precisamos estar voltados para Cristo somente. Mateus 17, verso 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O Pai está falando. E o que o Pai está falando? Ele diz: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, em quem me agrado. Escutai-o, ouçam-no. O Pai mostra o Filho, indica o Filho, e o Espírito Santo também indica o Cordeiro, o Filho de Deus. A criação foi criada para o Filho. Nós fomos criados para o Filho. Nós fomos regenerados para o Filho. A igreja é do Filho. Tudo é para o Filho. A palavra diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. O alvo da nossa vida não são as pessoas, não são as bênçãos, nem são os ministérios. O alvo da nossa vida é o Filho de Deus. Primeira carta aos Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí diz que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Mas por que dizer que Deus é fiel? Porque Deus é Deus. Por que Deus é fiel?
aí no texto? Diz aí que Deus é fiel para nos chamar para a comunhão do Filho. Você vê? Deus tem uma fidelidade. É chamar o José Rabelo para a comunhão do Filho de Jesus. Chamar o Emerson, o Evaldo para a comunhão. Você já descobriu por que você foi chamado? Por uma fidelidade de Deus. Você foi chamado para a comunhão. Não foi para outra coisa, foi para a comunhão. Você tem tempo para tantas coisas, mas é necessário, é prioritário, é urgente que você tenha comunhão com o Filho. A fé cristã é relacionamento com o Filho de Deus, com Jesus. Deus nos chamou para a comunhão. Se tuas preocupações e teus entretenimentos estão mexendo com o teu relacionamento e intimidade com o Senhor e com a sua palavra, então você precisa reavaliar isso e bem depressa. Bem depressa. Qual é a importância que Cristo tem para você? Qual é a importância que Cristo tem para mim? Qual é a importância que Cristo tem para você? Alguém me mandou um vídeo, alguns minutos, em que alguém que vai visitar uma outra pessoa, e ele visitou, depois foi embora e retornou, e aquela pessoa estava lá na cama doente, em um hospital, e o cara chegou falando um monte de coisas, e o doente disse para ele: quem é você? Quem é você? Ele falou: eu sou um treinador de basquete ou futebol americano, um negócio assim. Aí ele falou: mas quem é você? Ele disse: eu sou também um professor de história. Aí o doente olhou para ele e disse: quem é você? Ele disse: eu sou um bom marido, um bom pai. Aí o doente olhou para ele e disse: quem é você? Ele disse: o que você quer de mim? Eu quero saber a sua identidade, quem é você? Ele disse: eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Aí o doente disse: não parece, porque na sua lista de resposta ele veio em quarto lugar. Ele não é a sua identidade. Ele não é. Quem é você, irmão? Quem é você? Qual é a importância de Cristo para você? Os carros modernos têm GPS. Você coloca o endereço e aciona. E ele te dá toda a rota, toda a direção e todas as instruções. E fica avisando o tempo todo. Ele não para. Quando você se perde por um momento, ele te dá
uma nova opção de chegada àquele endereço escolhido. Ele não vai te dar outro endereço. Ele está ali para te levar naquele endereço. Todas as suas opções apontam o lugar da sua chegada, o lugar da parada. O Espírito não é um GPS, mas faz muito melhor, porque ele é aquele que nos guia à pessoa de Jesus. O Espírito nos guia a Cristo o tempo todo. Ele nos dá todas as instruções necessárias, indicando o local certo da nossa parada, e esse local certo é Cristo. Ou será que nós perdemos o GPS? Que está dizendo pelo Espírito o local certo da nossa parada. Cristo tem a primazia. Me leva à primazia do teu Filho amado. A primazia da relação com o Senhor. Ele tem essa primazia. Você foi chamado para isso. Ou você tem alguma coisa que tem mais primazia do que Ele? O Pai nos chamou à comunhão do Filho. Que comunhão é essa que Ele nos chamou? Nós fomos colocados em Cristo na cruz, com Ele morremos, e Cristo vem viver em nós pela nossa ressurreição com Ele, e aí começa a nossa comunhão, a nossa caminhada o tempo todo. Eu já contei para os irmãos esta ilustração que eu ouvi alguém contando e achei muito boa essa história. Eu vou contar novamente. Um velho pastor estava no leito da morte. Sua memória estava profundamente afetada. Ele não conhecia mais ninguém. Um velho colega, amigo do peito, foi visitá-lo e perguntou-lhe: pastor, você me conhece? Quem é o senhor? Indagou o moribundo. Disse alguém: é fulano, o seu amigo que você tanto gosta. Não conheço. Depois chegou outro e outro, e ele continuava dizendo: não conheço. A mulher dele disse: bem, você me conhece? Quem é você? Ele disse para a esposa. Ele não estava fingindo, não. Quem é você? Não lembro de você. Aí alguém perguntou: irmão, você conhece? Você lembra do Senhor Jesus Cristo? Ele respondeu com um radiante ar de alegria nos seus lábios: sim, 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 eu o conheço. Eu o conheço há 40 anos. Lembrou até o tempo. Eu o conheço há 40 anos. Que Salvador precioso! Ele é a minha única esperança.
Jesus Cristo, meu Senhor. Que coisa fantástica é essa? Ele esqueceu de tudo, mas não esqueceu de Jesus, aquele que tem a primazia. E quem tem a primazia como Jesus tem, não vai ser esquecido, não vai ser uma doença que vai fazer isto. A doença pode destruir nossas lembranças, mas não pode destruir Cristo em nós. Ele não sai, Ele está em nós. Nossa mente está cheia dele, nosso interior, o coração. Eu não posso admitir desmotivação quando Cristo é o meu tesouro, minha primazia e minha vida. Que o GPS do Espírito esteja sempre capturando a nossa atenção para Cristo, nos guiando à primazia e comunhão de Cristo.